Falando e vamos começar no vídeo de hoje, vamos falar sobre Nanatsu no Taizai. E é claro que a gente vai continuar a falar sobre a divindade aqui no canal. Pra você que não está entendendo nada, está boiando, nós aqui do canal já fizemos um vídeo falando sobre a divindade suprema está ajudando os 7 pecados capitais com o seu poder. Mas esse vídeo a gente deixou uma ênfase da divindade suprema está usando o corpo de alguém para ser o seu novo receptáculo. Será que ela pode estar usando o corpo de Escanor ou de qualquer outro personagem? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Lembrando que os seres mais poderosos de Nanatsu no Taizai, eles precisam de um recipiente. Isso aconteceu com o Rei dos Demônios e também com a Mãe do Caos. Ela deixou a Mama Hawk de lado e entrou no corpo do Rei Arthur. Será que isso também pode estar acontecendo com a divindade suprema? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então esse vídeo está extremamente interessante, muito épico, e eu conto com o seu like aqui no comecinho do vídeo para dar aquela fortalecida marota. E também, se você for novo, ó, se inscreve aí no canal, clica no botãozinho vermelhinho. Feito tudo isso, vamos sem mais delongas direto ao vídeo! Então galera, no último vídeo que nós fizemos sobre Nanatsu no Taizai, nós falamos sobre a divindade estar ajudando os 7 pecados capitais. Até porque nós já tivemos uma saga incrivelmente longa sobre o Rei dos Demônios, e ele causando um tremendo caos. Só que a divindade suprema, ela nunca apareceu, somente um flashback e incitações dos 4 arcanjos. Mas em si ela nunca apareceu na história. E o motivo dela não aparecer na história deve ser o mesmo do Rei dos Demônios. Para quem não sabe, o Rei dos Demônios ele foi selado no Purgatório. Então sim, existe o Reino dos Demônios, mas por algum motivo o Rei dos Demônios acabou sendo selado no Purgatório. E ele é um ser que não tem corpo físico, ou seja, além dele estar selado no Purgatório, ele não tem um corpo físico, e para ele sair desse selamento e ter um corpo físico e pisar na terra, ele precisava que alguém reunisse os 10 mandamentos e, além de reunir, é claro, tinha que absorver todo esse poder. E quando isso acontece, o Rei dos Demônios consegue sair do selamento e ir para o corpo do indivíduo. E ele acabou fazendo isso pela primeira vez quando ele entrou no corpo do Meliodas e depois no corpo dos Eldris. Então nós podemos falar que acontece a mesma coisa com a divindade, mas dela não ter um corpo físico, assim como o Rei dos Demônios e também como a própria Mãe do Caos, que estava usando o corpo da Mama Hawk. Ela criou aquele corpo quando foi selada, mas ela não tem um corpo físico, e agora ela está dentro do Rei Arthur. Então isso também deve acontecer com a divindade suprema, ela não tem um corpo físico. Então essa parte da história do Rei dos Demônios também deve estar acontecendo com a divindade suprema. Ela não deve ter um corpo físico, assim como o Rei dos Demônios e também a Mãe do Caos. Então ela precisaria de um corpo, de um receptáculo. Então é nesse momento que nós podemos falar que ela pode estar voltando no corpo do próprio Escanor, ou até mesmo da Elizabeth, já que ela também faz parte do clã das deusas. Mas antes de nós falarmos sobre esses personagens, a gente tem que lembrar que existe as graças. A graça do sol é a mais famosa delas, aonde o Escanor acabou morrendo com ela. Então existe 4 graças, uma tá com o Tarmiel, outra com o Sariel, outra com o Hidoshel e uma com o Escanor. Será que a divindade suprema precisaria da mesma artimanha, o mesmo modo que o Rei dos Demônios usou? Alguém nesse caso precisaria reunir a graça do sol para assim ela entrar no corpo do indivíduo, já que estamos falando de um ser supremo, então a lógica seria a mesma. O Rei dos Demônios precisava de um corpo poderoso, mas além disso, alguém precisava ter os 10 mandamentos, para assim ser um receptáculo perfeito. Será que isso estaria acontecendo também com a divindade suprema? Será que alguém precisaria reunir as 4 graças e só assim a divindade suprema poderia estar aparecendo na história? Nós podemos falar que sim, pode seguir a mesma lógica, mas não precisa ser exatamente a mesma, até porque nós estamos falando de clãs diferentes. Então por isso que nós vamos começar a falar sobre o Escanor. A morte do pecado do leão foi muito triste, mas além disso, a morte do Escanor foi causada pela própria graça do sol, e ele converteu a sua vitalidade, a sua vida,
em poder mágico, ou seja, ele aumentou ao máximo a graça do Sol, e com isso ele acabou usando a sua transformação mais poderosa até o momento, o The One Ultimate. Será que essa morte de Escanor seria o ponto-chave para a divindade voltar? Pois a morte de Escanor foi por algo nobre, ele arriscou a sua vida, ele converteu a sua vida para proteger todos aqueles que ele amava. Então isso fez que o corpo de Escanor se transformasse em pó. Então será que isso seria uma chave para a divindade suprema estar voltando no corpo de Escanor? Será que isso seria válido para um ser supremo? Então fica um ponto aí para você pensar e comentar sobre isso. Mas agora vamos falar sobre a Elizabeth. Ela é uma das poucas pessoas do clã das deusas que são extremamente poderosas. Apesar dela ser um grande meme, um grande suporte, não tira o fato que ela é uma pessoa forte. Será que a divindade poderia estar entrando no corpo dela também, sem reunir as 4 graças? E se isso acontecesse, será que a Elizabeth iria aguentar tanto poder? Até porque, como eu falei pra você, ela é uma das poucas pessoas do clã das deusas. Por que eu falei isso? Pois o Mael está vivo. Ele estava no momento quando o Rei dos Demônios foi derrotado, mas agora nos últimos capítulos ele sumiu misteriosamente. O que o Mael está fazendo? O que o Mael está aprontando? Pois ele sumiu de todos os capítulos e ele não foi citado por ninguém. Vocês já perceberam isso? Será que o Mael está tramando a volta da divindade suprema? Claro que isso é uma suposição, até porque ele pode estar tomando um suquinho, ele pode estar relaxando, mas será que o Mael pode ter o início para o retorno da divindade suprema? Será que ele também poderia ser um dos receptáculos? Então eu quero aí que você comente e deixe a sua opinião, que nós podemos fazer um vídeo solo falando somente sobre o Mael. Mas comente aí, caso aconteça a volta da divindade suprema e ela precise de um corpo físico, assim como o Rei dos Demônios precisou, você chutaria que ela voltaria em qual corpo? O do Meliodas, ou do Mael, ou da própria Elizabeth, que é a sua filha? Então eu quero que vocês aí comentem sobre esses 3 personagens. Se a divindade voltasse, qual deles você acha que encaixaria melhor? Lembrando que isso aconteceu com o Hidoshel. Ele usou o corpo da Margaret, um corpo de uma mulher, para lutar contra o Rei dos Demônios. Então essa coisa de receptáculo é uma coisa muito comum em Nanatsu no Taizai, desde a primeira temporada, quando a Nenobasta entrou no corpo daquele velho que agora eu esqueci o nome. Mas vocês sabem do que eu estou falando, provavelmente está passando um vídeo bem curtinho aí para vocês lembrarem. Então essa coisa é muito corriqueira, já que a própria mãe do caos está usando o corpo de Arthur. O Rei dos Demônios precisou de seus filhos, por que com a divindade seria algo diferente? Então isso pode estar acontecendo uma coisa muito plausível. Então você acredita que a divindade suprema pode estar aparecendo nesse novo arco? É muito importante que você lembre que agora os 7 pecados capitais estão em uma nova era, a Era do Caos. Meliodas não tem mais aquela transformação full power, ele perdeu na batalha contra o Rei dos Demônios, então eles estão sem os seus tesouros sagrados e nesse caso Meliodas sem o seu poder máximo. E ainda não sabemos quem vai ser o próximo vilão, mas tudo indica que será sim o Rei Arthur, por conta das palavras da própria Dama do Caos e também a Merlin. O poder do caos que está no corpo de Arthur é uma bênção e uma maldição. Então ele é esses 2 termos e por isso que ela entrou no corpo do Rei Arthur, que ele é humano e escolhido. E um humano é capaz de amar e também odiar ao mesmo tempo. Então por isso que o poder do caos entrou do corpo do Rei Arthur, já que o humano pode ser bondoso e também pode ser do mal. Então existe essa possibilidade de 50% de chances do Rei Arthur ser o próximo vilão sim. E caso ele seja, só os poderes supremos vão poder lutar contra todo esse poder. E a divindade está aí, o Nakaba Suzuki pode colocar sim ela na história, para ela estar ajudando os 7 pecados capitais. Lembrando que ela mesmo, ao lado do Rei dos Demônios,
selaram a Mãe do Caos. Então se a divindade aparecer, não vai ser a primeira vez que ela vai enfrentar a Mãe do Caos. Então ela já tem uma rixa há milênios, há muito tempo atrás. Então antes de encerrar o vídeo eu quero muito que você comente e deixe sua opinião, porque você pode estar aparecendo no próximo vídeo de perguntas e respostas aqui no canal. Então se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like aqui no finalzinho. E também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo.